professor André Neto aqui na área. Hoje nós vamos resolver duas questões do Enem 2020. Bora lá? Vamos lá. Questão número 1. Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três em partes proporcionais a 4, 6 e 6, respectivamente. Ou seja, ao Antônio cabe 4 partes dessa empresa, ao Joaquim e ao José 6 partes cada um. Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, o Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. Perguntas: a fração do capital de cada sócio que o Antônio deverá adquirir é. Para resolver essa questão, nós vamos dar a ela uma abordagem um pouquinho diferente, uma abordagem geométrica. Note que, inicialmente, nós vamos encontrar o total de partes que essa empresa está dividida. Ao Antônio cabem 4 partes, ao Joaquim e ao José 6 partes para cada um, totalizando 16 partes. Note que aqui nós desenhamos previamente um retângulo dividido em 16 partes iguais. Dessas 16 partes, pelo enunciado, 4 competem ao Antônio, são de Antônio, 6 são de Joaquim, nós estamos chamando de JO, e 6 partes são de José. E o objetivo aqui é descobrir quanto que o Antônio deve adquirir de cada um dos outros dois sócios. O problema aqui é o seguinte: 16 não é um número divisível por 3. Então, o que nós vamos precisar fazer? Nós vamos fazer uma nova subdivisão. Nós vamos pegar essas 16 partes e dividir cada uma delas em 3 partes iguais. Note que quando estamos fazendo isso, na realidade nós estamos fazendo é encontrando o mínimo múltiplo comum entre o total de partes, que é 16, e o número de sócios dessa empresa, que são 3, Antônio, Joaquim e José. Feito isso, note que, inicialmente, ao Antônio cabiam daquela empresa 4 partes. Cada uma dessas 4 partes foi dividida em 3 partes. Ou seja, ao Antônio agora, nessa nova fração, cabem 12 partes. Essas 12 partes aqui pertencem ao Antônio. Ao Joaquim, que lhe cabiam 6 partes da primeira divisão, nessa segunda divisão lhe cabem 18 partes, automaticamente ao José também lhe cabem 18 partes. Então nós temos que descobrir quantas partes que o Antônio vai ter que adquirir de cada um dos dois sócios para que todos fiquem com a mesma quantidade. O detalhe é o seguinte: como dito anteriormente, quando nós fizemos essa nova subdivisão, o que nós fizemos foi encontrar o mínimo múltiplo comum entre 16 e 3, que é 48. O detalhe é o seguinte: diferentemente do 16, 48 é um número que é divisível por 3. 48 dividido por 3 é igual a 16. Ou seja, cada um dos 3 sócios deve ter 16 dessas partes. Note que o Antônio já tem 12. Para ele ter 16, lhe faltam 4. Então, ele deve adquirir de cada um dos sócios 2 partes. Então, o Antônio ele vai adquirir tanto do Joaquim quanto do José 2 partes. Feito isso, todos os sócios ficarão com 16 dessas novas partes. O detalhe é o seguinte: a pergunta é: qual é a fração da parte de cada sócio que o Antônio deveria adquirir? Note que o Antônio adquiriu de Joaquim 2 das 18 partes que o Joaquim possuía. O mesmo vale para José: 18 sobre 18, ou 18, 2 18avos. Simplificando aqui, 2 dividido por 2, 1. 18 dividido por 2, 9. Então, o Antônio deverá adquirir de cada sócio 1/9 da parte que lhe compete
gabarito, letra C. Show, né? Vamos lá, questão número 2. Questão número 2 é uma questão complexa, traz muitas informações. Algumas a gente acaba nem utilizando no desenvolvimento da questão, são mais para conhecimento. Fala o seguinte: a fabricação da bandeira nacional deve obedecer ao descrito na Lei número 5.700, de 1º de setembro de 1971, que trata dos símbolos nacionais. No artigo que se refere às dimensões da bandeira, observa-se: para cálculos das dimensões, será tomada por base a largura. E aqui vem um detalhe importante. Essa largura ela vai ser tomada por base obedecendo o seguinte: dividindo-se em 14 partes iguais, sendo que cada uma das partes ela será considerada uma medida, módulo ou um módulo M. Se atentem a esse detalhe. Ela será considerada uma medida ou um módulo M. Ou seja, não necessariamente, na hora que nós dividirmos a largura da parte que compete a bandeira, vai dar uma fração de módulo M, ou seja, um valor de módulo M. Os demais requisitos dimensionais seguem o critério abaixo. Primeiro, o comprimento será de 20 módulos M. A distância dos vértices do losango amarelo ao quadro externo será de 1 módulo e 7 décimos, 1,7 módulos. O raio do círculo azul no meio do losango amarelo será de 3 módulos e meio, 3,5 m. A figura indica as cores da bandeira do Brasil e localiza o quadro externo a que se refere a Lei número 5.700. Um torcedor, preparando-se para a Copa do Mundo, dispondo das cores de tecidos verde nessas dimensões, 180 por 150 centímetros. Então, aqui, 180 centímetros por 150. E amarelo, o quanto basta, o quanto for necessário, deseja confeccionar a maior bandeira nacional possível a partir das medidas do tecido verde. A partir desse tecido verde, você vai confeccionar, dentro daquelas especificações, a maior bandeira possível. Qual é a medida em centímetros do lado do menor quadrado de tecido azul que deverá ser comprado para a confecção do círculo da bandeira desejada? Note que o círculo ele é de cor azul e ele vai ser retirado de um quadrado. Observamos o seguinte: a medida do comprimento, que é 180, equivale a 20 módulos M. Então, dividindo 180 por 20, nós vamos encontrar o valor de M. Simplificando, M é igual a 9 centímetros. O detalhe é o seguinte: foi informado que a largura ela está dividida em 14 partes, ou 14 partes iguais, ou 14 partes medindo no módulo M. Note que, se você tentar dividir o 150 em 14 partes iguais, isso não vai ser possível. No entanto, como o M vale 9, você consegue fazer 14 vezes 9. Multiplicando 14 vezes 9, 9 vezes 10, 90. 9 vezes 4, 36. 90 mais 36, 126 centímetros. O que significa? Nós não vamos utilizar todo o pano verde. Ou seja, vai sobrar uma parte desse pano que não vai ser utilizada. Isso não tem problema, porque você vai fazer a sua bandeira com as maiores dimensões possíveis. As maiores dimensões possíveis são essas duas. Então, você não vai usar todo esse material. Por quê? Você vai dividir essa largura em 14 módulos, com cada módulo medindo 9 centímetros.
Pois bem, o que foi informado? Foi informado que o raio do círculo mede 3,5 m. Ou seja, o diâmetro desse círculo, que nós vamos chamar de D, é igual a 7 m, ou 7 módulo m, 7 vezes m. Como nós sabemos o valor de m, o diâmetro dessa circunferência é 7 vezes 9. Diâmetro é igual a 7 vezes 9, 63 centímetros. E o detalhe é o seguinte, quer saber qual é a medida do lado do menor quadrado que se deve utilizar para confeccionar esse círculo? O menor quadrado é aquele cujos seus lados são tangenciados pelo círculo. Ou seja, o lado desse menor quadrado é o diâmetro desse círculo. Logo, nossa resposta 63 centímetros, gabarito, letra D. Muito bem, um abraço, até a próxima.